A urticária de pressão tardia, conhecida também como UPT, é um subtipo da urticária induzida. Ficar muito tempo em pé, caminhadas longas e até bater palmas pode desencadear a UPT. Como conviver com a urticária de pressão tardia? As especialistas doutora Solange Oliveira Rodrigues Vale e a doutora Fernanda Lugão Campinhos respondem a essa e outras dúvidas sobre o assunto. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Olá a todos, eu sou Solange Vale e é um prazer estar participando de mais um podcast da Rubra, Rede Urticária Brasil. E vou dividir a apresentação de hoje com a doutora Fernanda Lugão, uma querida amiga que sempre se interessou pelo tema da urticária. A doutora Fernanda é alergista e imunologista em Vitória, Espírito Santo, e trabalha no Centro de Referência em Asma, Angedema, Alergia e Imunologia do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. E ela é membro da Rubra. Bem-vinda, Fernanda. Olá, pessoal. O prazer é todo meu de estar aqui participando desse podcast, principalmente ao seu lado, Solange, que também é uma amiga muito querida, uma grande estudiosa e pesquisadora quando se fala em urticária e uma referência, né, no assunto para todos nós. A doutora Solange, ela é alergista e imunologista, chefe do Serviço de Alergia e Imunologia da UFRJ e coordenadora do Ambulatório de Urticária da UFRJ e membro da Rubra. Solange, eu achei ótima a escolha desse tema, pois a gente sabe que a urticária de pressão tardia é um subtipo de urticária induzida que faz parte, né, da prática diária de todos que tratam de urticária, e é uma condição que gera, né, um impacto importante na qualidade de vida das pessoas, né, que convivem com esse tipo de urticária. E para darmos início, então, Solange, a esse nosso podcast, você poderia responder para nós o que é uma urticária de pressão tardia? Sim, Fernanda. A urticária de pressão tardia, também conhecida como UPT, é um tipo de urticária crônico-induzida, ou seja, ela é decorrente de algum fator externo que leva ao aparecimento das lesões. No caso da UPT, o fator externo é a pressão, uma pressão localizada que vai levar ao aparecimento das lesões, que podem ser as urticas, que são as insolações avermelhadas, e mais frequentemente o angedema, que é o inchaço. O mecanismo da UPT ainda não está totalmente esclarecido, acreditando-se que seja de origem autoimune. E, Fernanda, qual é o tempo de início e de duração dessas lesões da urticária de pressão tardia, da UPT? Então, a UPT, né, como o próprio nome já diz, ela tem um início mais tardio, né, em geral as lesões surgem em 4 a 6 horas, podendo, né, em alguns casos, chegar aí a 12 a 24 horas, após ter sido exercida, então, aquela pressão sobre a pele, e pode durar aí em torno, né, de 72 horas. E, Solange, nós sabemos que, né, que é importante conhecer os gatilhos desencadeantes da urticária de pressão tardia, né, além de ter o conhecimento, né, do conceito, tempo de início das lesões. Então, você poderia comentar para nós um pouquinho quais são esses gatilhos? Claro, Fernanda. Na UPT, o gatilho é a pressão. E essa pressão, ela pode ser decorrente de uma caminhada longa, ficar muito tempo sentado em um local de superfície dura, como um banco de madeira, bater palmas, ficar muito tempo de pé ou carregar peso. E um dado que eu acho que é muito importante é que, como o próprio nome diz, ela é tardia. Então, você pode ficar muito tempo em pé, mas as lesões elas só vão surgir horas após essa pressão ter sido exercida. Fernanda, pensando nos sintomas mais comuns da UPT, você poderia nos dizer quais são os sintomas mais comuns da urticária de pressão tardia? No caso, né, da urticária de pressão tardia, Solange, os sintomas mais comuns, eles ocorrem na pele. E eles se caracterizam, né, pela presença de urticas, que são inflamações, como você já comentou acima, né? Ou principalmente o angioedema, que é um inchaço, que geralmente ele é eritematoso, ou seja, avermelhado, e que pode ser doloroso ou em queimação, e raramente ele vai ser pruriginoso, ou seja, raramente ele vai coçar.
E você acha, Solange, que além dessas manifestações, né, que eu acabei de descrever, que são mais comuns na pele, quem tem a urticária de pressão tardia pode ter outros sintomas, outras manifestações, né, além da pele? Sim, essa pergunta é muito importante, porque a urticária de pressão tardia, diferente da maior parte das urticárias, é um tipo de urticária que pode estar associada a sintomas sistêmicos, como febre e dor nas articulações. E isso pode confundir ao paciente e até mesmo ao próprio médico que não é especialista, que pode estar associando a doença a algum processo infeccioso. E, na verdade, faz parte dos sintomas da UPT. Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção que, nesse caso, pode ter sintomas sistêmicos, sim. E, Fernanda, dentro deste raciocínio, como falei que a OPT pode ser confundida até mesmo com um quadro infeccioso, será que a OPT pode ser confundida com outros subtipos de urticária crônica induzida? Sim, Solange, essa pergunta também é muito importante, porque a gente vivencia isso, né, na nossa prática diária. Então, a urticária de pressão tardia, ela deve ser diferenciada, né, principalmente de um outro subtipo de urticária induzida, que é o dermografismo sintomático. E ter esse entendimento, ele é importante, pois, por exemplo, quando o paciente chega descrevendo que houve o surgimento dos sintomas de urticária após ter segurado uma bolsa, por exemplo, é preciso diferenciar se trata-se de um dermografismo sintomático ou de uma urticária de pressão tardia. E a diferença clínica é que no dermografismo sintomático, o estímulo desencadeante, geralmente ele é mais leve e é representado por uma fricção sobre a pele, né? E além disso, as lesões elas surgem, né, em poucos minutos após esses estímulos e elas vão estar associadas, né, a um prurido intenso. Enquanto que na urticária de pressão tardia é necessário um estímulo mais intenso, né, ou seja, uma pressão maior sobre a pele. E essas lesões, né, como eu já falei anteriormente, elas vão surgir mais tardiamente e geralmente não associadas a prurido intenso que a gente observa no dermografismo sintomático. E aproveitando então que eu comentei, né, sobre outros subtipos de urticária induzida, Solange, você acha que quem tem o PT pode ter outros subtipos de urticária induzidas associados? Sim, essa é outra pergunta importante. Então, é frequente que o paciente que apresenta urticária crônica induzida, ele possa ter um outro tipo de urticária crônica induzida associada. Então, quem tem um PT pode também ter outro tipo de urticária crônica induzida, como, por exemplo, o dermografismo, a urticária ao frio, a urticária ao calor e a urticária colinérgica. E vale também a pena a gente lembrar que, além da associação com as urticárias crônicas induzidas, ou seja, mais de um tipo no próprio paciente, é frequente a associação da UPT com a UCE, que é a urticária crônica espontânea. A urticária crônica espontânea, diferentemente, ela, como o próprio nome diz, ela ocorre espontaneamente, sem nenhum fator externo específico que desencadeia. E quando o paciente tem a associação da urticária crônica induzida, UPT, com a UCE, geralmente ele vai ter um quadro mais grave e o seu prognóstico, ele geralmente é pior. Então, isso pode acontecer, associação de mais de uma induzida e também pode ter associação com a UCE. E, Fernanda, existem fatores que podem exacerbar a UPT? Sim, Solange, o estresse ele pode ser um fator exacerbador e ocasionalmente também é descrito que o calor ou até mesmo o período menstrual podem funcionar como fatores de piora da urticária de pressão tardia. Então, reconhecer esses fatores, né, exacerbadores é importante, pois a orientação, né, em evitá-los sempre, né, que possível, é uma medida que deve ser adotada no tratamento dos pacientes. E Solange, como nós já comentamos, né, tanto sobre tantos dados clínicos, né, que temos que avaliar nos Verdade. pacientes com urticária de pressão tardia. Agora, focando um pouquinho mais no diagnóstico, eu queria que você comentasse para a gente como nós podemos fazer o diagnóstico de uma urticária de pressão tardia. Tá certo. Então, o diagnóstico de urticária de pressão tardia, ele pode ser feito através da história clínica, ou seja, com a história detalhada do paciente, né, como começam as lesões, quanto tempo elas demoram para aparecer,
se tem prurido, odor, então a história clínica é importante. E outro dado importante é fazendo o teste de provocação. Então, os testes de provocação, eles reproduzem as lesões das urticárias induzidas. No caso da urticária de pressão tardia, nós podemos reproduzir a pressão através de um aparelho que chama dermografômetro. Então, esse aparelho nós vamos calibrar para determinada pressão, vamos exercer essa pressão na pele e a leitura é feita 4 a 6 horas após, justamente porque, como nós falamos, é uma doença tardia, então as lesões só surgem tardiamente. Quando o local, né, o consultório, o centro de referência não possui o aparelho, a gente pode usar uma técnica mais simples, que é a técnica de Oren, que consiste na colocação de uma bolsa com peso de 4 quilos, pendurada no antebraço do paciente, e a gente concentra a pressão numa esfera de 1 centímetro de diâmetro. Deixamos por 5 minutos e a leitura também é feita 4 a 6 horas após. Se surgir uma lesão, uma urtica ou um angedema no local da pressão, nós vamos dizer, então, que esse teste é positivo. Perfeito, Solange. Eu só acho que vale a pena que a gente ressaltar que é muito importante que o paciente não tente, né, fazer esses testes em casa, pois nós sabemos que precisam ser feitos por um profissional que seja capacitado em realizá-los com técnica e interpretação adequadas, né? Perfeito. Fernanda, o que você acha sobre o impacto da urticária de pressão tardia na vida dos pacientes que são acometidos dessa doença? Então, Solange, o que a gente vivencia e vê nos nossos pacientes é que realmente a urticária de pressão tardia é uma condição que pode realmente ser debilitante, né, afetar de maneira expressiva a qualidade de vida, né, uma vez que, às vezes, atividades simples, né, como sentar ou mesmo ficar em pé por tempo prolongado, praticar caminhadas extensas, usar uma roupa mais justa, ou mesmo segurar algum tipo de objeto, como bolsas pesadas, né, isso pode desencadear os sintomas, que são muito desconfortáveis para os pacientes. Então, isso prejudica muito as atividades rotineiras, né, da pessoa que tem urticária de pressão tardia. Mas, felizmente, a gente sabe que isso pode ser controlado, né, então esses impactos negativos, eles podem ser minimizados com o controle da doença. E visando esse controle, Solange, queria que você comentasse um pouquinho quais seriam as opções de tratamento disponíveis para a urticária de pressão tardia. Sim, você falou bem, ou seja, a doença, ela tem controle. A primeira coisa que nós temos que orientar o nosso paciente é evitar a pressão na pele, ou seja, que ele não faça atividades, não carregue muito peso, porém, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, quando a gente não consegue controlar com apenas evitando o fator desencadeante a pressão, nós vamos lançar do tratamento medicamentoso, lançar a mão, então, dos anti-histamínicos. Os anti-histamínicos de segunda geração são os medicamentos de primeira linha para o tratamento da urticária de pressão tardia. Inicialmente, começamos com a dose preconizada em bula, a dose diária. Se o paciente não controlar, podemos aumentar até 4 vezes a dose usual, ou seja, uma dose quadruplicada. Entretanto, sabemos que muitas vezes alguns pacientes não respondem nem mesmo ao tratamento com anti-histamínicos em dose quadruplicada. Então, nesses casos, nós podemos indicar um imunobiológico, que é o omalizumab, chamando a atenção que o omalizumab, ele é aprovado para o tratamento da urticária crônica espontânea, o CE, mas diversos trabalhos mostram a sua eficácia na UPT. No nosso serviço, temos uma boa experiência com o controle da doença utilizando o omalizumab. E você, Fernanda, como é que é a experiência no serviço de vocês usando o imunobiológico? Então, Solange, a nossa experiência também é muito boa. Felizmente, nós não temos até o momento nenhum caso de paciente com urticária de pressão tardia que não foi respondedor ao omalizumab. E assim, na prática, o que nós observamos é uma má resposta aos anti-histamínicos quando utilizados em doses habituais, ou seja, na dose de uma vez ao dia. Mas com o imunobiológico, nossa experiência também é muito boa. E, Fernanda, como
como você acha que as pessoas podem aprender a conviver com urticária de pressão tardia, com a UPT? Então, essa pergunta é uma pergunta ótima. Conviver com a UPT, né, a gente sabe que é sempre desafiador, mas existem algumas medidas, né, que as pessoas que sofrem com essa doença, elas podem adotar para controlar a urticária e melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu acho que, assim, o primeiro passo é buscar um profissional especializado, capacitado, né, para o tratamento de urticária, para que seja feito tanto um diagnóstico, né, e tratamentos corretos da doença. É sempre que possível, né, como você já falou, evitar, né, os gatilhos que desencadeiam os sintomas, incluindo também o estresse. Então, às vezes, aqueles pacientes que conseguem aprender, né, técnicas de controle de estresse, meditação, yoga, exercício, isso pode ter, né, algum benefício. Buscar sempre realizar o tratamento prescrito pelo médico de forma correta e regular, porque a gente sabe que um tratamento bem realizado, ele é fundamental para o controle dos sintomas, e buscar também apoio psicológico quando possível, porque em casos mais graves, né, de urticária de pressão tardia, além do tratamento médico, buscar o apoio psicológico, mesmo grupos de apoio, podem ajudar as pessoas a lidarem com o impacto emocional que a condição, né, pode provocar no indivíduo. Então, a gente precisa entender também que a urticária de pressão, ela pode variar, né, de gravidade de pessoa para pessoa. Alguns pacientes podem ter sintomas mais leves, outros mais graves, mas com orientação médica adequada e adoção de estratégias de autocuidado, muitas pessoas afetadas, elas conseguem sim controlar os sintomas e levar uma vida satisfatória, ou seja, né, ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que é isso, né, e depois, né, de tantas informações importantes, né, Solange, que a gente discutiu aqui agora, eu acho que nós podemos já ir finalizando o nosso podcast, e eu gostaria que você falasse para a gente quais são as principais mensagens que você gostaria de transmitir às pessoas que vivem com urticária de pressão tardia. Verdade, Fernanda. Bem, acho que a principal mensagem nossa é que se você tem UPT, urticária de pressão tardia, não desanime. Procure um especialista, faça o tratamento adequado. A urticária de pressão tardia, ela tem controle. Então, você pode ter uma vida inteiramente normal. Outro dado importante é que as urticárias induzidas, assim como o PT, que faz parte, ela vai entrar em remissão em algum momento da sua vida, ou seja, ela vai desaparecer. Mas até ela desaparecer, é necessário o acompanhamento regular com o especialista. Então, não se esqueça disso. Se você tem o PT, procure o tratamento adequado, que você vai levar uma vida normal. Então, é isso que acho que a gente quer que o nosso paciente tenha, né, Fernanda? Uma vida Perfeito, normal e possa aí viver sem nenhuma outra manifestação. perfeito, concordo, Solange. Agradecemos, então, a atenção de todos vocês e esperamos nos ver aí nos próximos podcasts.